Saúda a igreja com a graça e a paz de Cristo. Boa noite aos meus irmãos que estão em casa. A Deus por mais esse privilégio. Eu adorarei independente das circunstâncias. Foi isso que não foi isso? Um homem, por volta do ano 65, depois de Cristo, foi preso. Segundo os pais da igreja, ele foi a segunda prisão dele, não a primeira, conforme relata lá em Atos, capítulo 21, verso 27 em diante. O apóstolo Paulo estava preso pela segunda vez, mas agora nos corredores da morte, sentenciado para a sua pena fatal aos olhos do homem, findando a sua carreira, findando a sua caminhada, findando a oportunidade de continuar pregando o evangelho. Ele estava na prisão em Roma. Diferente do que muitos pensam, Paulo não estava chorando, ele não estava murmurando, Paulo estava louvando, cuidando das igrejas que ele havia plantado. Glória a Deus. Achei esse interruptor, irmãos, na hora do louvor, vim aqui, fui lá e... Glória a Deus. Todos os irmãos perceberam que estava um pouco escuro? Glória a Deus, não sou eu, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, segunda carta de Paulo a Timóteo. Abra em 2 capítulo 4, versos 9 em diante. Quero pensar um pouco com vocês hoje sobre a trajetória de Paulo, enquanto na prisão, escrevendo a sua última carta. A última carta de Paulo, segundo o melhor entendimento dos pais da igreja, essa e a carta de Colossenses, de Paulo aos Colossenses, foram as últimas cartas. A carta de Paulo a Timóteo, tanto a primeira, quanto a segunda, quanto a carta dele a Tito, são cartas pastorais. E na carta de Paulo a Timóteo, principalmente nessa segunda carta, é uma carta muito pessoal. Paulo dialoga com seu filho na fé, Timóteo, de uma maneira muito próxima, muito íntima. E Paulo estava distante de Timóteo, mais ou menos aí por volta de 1.500 quilômetros. Timóteo estava em Éfeso, Paulo estava em Roma, preso. Nós vamos conversar um pouquinho sobre as circunstâncias do tempo presente para Paulo. Paulo escreve essa carta, tudo indica, foi em 67 depois de Cristo. Logo depois, Nero, imperador de Roma, suicida-se. Paulo estava naquela prisão, sentenciado para a morte. E ele nos abrilhanta nesta noite com essa palavra tão maravilhosa que ele deixou aqui registrada para nós. Relação do Espírito. Escreveu essa carta quando estava no corredor da morte. A própria palavra, versos 6 a 8, quanto a mim estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Verso 6. E ele segue: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Mas no verso 7 ele diz: combati o bom combate, e a carreira, guardei a fé. Há algo de especial nessa carta, há algo solene que Paulo deixou registrado para nós. Como ele estava vivendo uma circunstância não agradável aos nossos olhos.
Ele começa a carta com uma forma normal de saudação, lá no capítulo 1, e passa a palavra de ações de graça, de incentivo, versos de 3 a 7. Ele diz assim: dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações. Está agradecendo a Deus pela vida de Timóteo. E ele ainda diz assim: pela recordação que guardo, no verso 5, de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Aqui nos dá a entender que Timóteo vivia num lar cristão. A sua avó e a sua mãe eram cristãs. Mas, ao mesmo tempo, Paulo se refere a Timóteo como filho na fé. Então, tudo indica que Timóteo ainda não era cristão. Depois, com uma das viagens de Paulo. E ele continua exortando a Timóteo a não se envergonhar dele. Porque Paulo não se envergonha do Evangelho. Versos 8 a 14 do capítulo. Não se envergonhe de mim, Timóteo. Estou preso, mas não se envergonhe de mim. Vergonha. Importa dizer que a prisão de Paulo não foi porque ele cometeu um crime, um assassinato, um homicídio, um estupro, uma sonegação fiscal, não. Por pregar o Evangelho. Timóteo, depois de algumas reminiscências históricas, nos versos de 15 a 18 do capítulo 1, estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Ele cita 3 nomes aqui, sendo 2 que o abandonaram. Tudo indica que se apostataram, mas Onesíforo, em especial, ele cita como apoiador do seu ministério, como incentivador, encorajador do seu ministério. Esta noite, se tem alguém aqui com medo, se alguém aqui chegou com algum pânico, com medo de alguma coisa, certamente você que está aqui, ou que nos vai, esse medo será lançado. Porque nós vamos entender um pouco do ministério de Paulo na prisão. Nós lemos as suas cartas, mas aqui Paulo está preso. Ele está falando, enviando cartas de dentro de umas circunstâncias adversas. Não sei se alguém aqui já entrou dentro de um presídio, dentro de uma carceragem. Mas não é um lugar agradável. E essa segunda prisão de Paulo, diferente da primeira, que ele ficou um período em prisão domiciliar, essa prisão era uma prisão rigorosa. Essa segunda prisão de Paulo não foi como da primeira, quando ele foi preso em Jerusalém, enviado a Cesareia e depois a Roma. Não. Aqui Paulo estava nos corredores, recebido pena de morte. Depois de alguns relatos históricos, Timóteo é instado a ser forte na graça de Cristo. Os versos do capítulo 2, de 1 a 7, ele diz assim, no verso 4, no verso 3, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus, Timóteo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, aquele que o chamou para a obra. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as suas normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos seus frutos. Então, ele está conduzindo Timóteo, ele está levando Timóteo a motivação, ao ânimo, a permanecer firme, instando a Timóteo a perseverar, lembrando dos elementos essenciais do Evangelho, versos de 8 a 13. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, no verso 8. Descendente de Davi, segundo o meu Evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Paulo estava algemado, encarcerado, mas a palavra de Deus
ecoa até este dia de hoje. E ele continua exortando a Timóteo a ser um trabalhador que não precisa se envergonhar, mas que ensine com fidelidade. Advertências contra os falsos mestres e exortações ao viver na retidão. Versos 14 a 16. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. No verso 15 ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, maneja bem a palavra da verdade. Eu vou dar trabalho para o Marcos e a Mayra, que estão lá no México, projetando aqui a palavra. Um abraço para vocês, casal abençoado de Jesus, lá do México, irmãos. Eles estão colocando os versículos. É isso mesmo, pastor? Louvado seja Deus. Deus abençoe vocês. Saudades já. Paulo continua. Paulo profetiza dificuldades nos últimos tempos por causa do florescer de todas as formas de mal. Lá em Isaías, hoje nós vimos no capítulo 5 e 6, a corrupção moral, a corrupção espiritual, política, econômica, na época do reinado de rei Uzias, e ali nós estávamos, o ministério de Isaías passou por quatro reis, ainda pegou um pouco de Manassés. A corrupção naquela época não é diferente das de hoje, não é nova. E aqui Paulo estava exortando a Timóteo. Paulo, apesar das dificuldades, capítulo 3, versos de 1 a 9, ele diz: sabe, porém, isto, os últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, verso 3, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos. E ele segue aqui com uma lista até o verso 13, até o verso 9. Apesar das dificuldades, no verso 10 e 13, ele diz: tu porém, Timóteo, meu filho na fé, pastor Timóteo, jovem pastor, evangelista, tem seguido de perto o meu ensino, procedimento e propósito e fé, longanimidade, amor e perseverança. Aqui é um ponto importante, que o apóstolo Paulo, mesmo da prisão, ele se preocupa com seu filho na fé, desafios que ele enfrentaria na vida. E ele manifesta uma expressão de amor, enviando cartas, ainda que preso, ainda que em cadeias, gemado. Basta dizer que quilômetros de Paulo até Timóteo. E ele segue: confessa com gratidão que Deus o protegeu em todas as situações. Olha só o verso 11 a 13. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, e variadas perseguições tenho suportado de todas, entretanto me livrou o Senhor. Agradece a Deus. Ele não dá ênfase às circunstâncias. E ele segue no verso 12: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Aqui tem um conceito importante. Se você e eu, se nós queremos viver de forma piedosa, se nós queremos viver um evangelho genuíno, certamente eu e você passaremos por situações. Se eu e você vivemos este evangelho conforme ele está descrito, certamente, isso é 100% de certeza, sofreremos as agrúrias deste tempo. Mas os homens, no verso 13, perversos e impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Paulo está nos relatando aqui uma certeza, e ele estava vivendo essa certeza dentro de uma prisão, pregar a Cristo. E ele segue:
Exorta Timóteo a prosseguir no ensino que vem recebendo desde a infância, especificamente o ensino das Escrituras, inspirada por Deus, de grande valor. Versos de 14 a 17, olha só, hoje nós citamos aqui na escola bíblica. Tu, porém, Timóteo, naquilo que aprendeste de que foste inteirado, verso 14, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância, porque lá no capítulo 1, verso 4, fala que Timóteo conviveu com a sua avó e com a sua mãe, que eram cristãs. E ele continua: sabes das sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para tudo. Quando Deus nos chama, quando Deus chamou Paulo, Deus o capacitou para o ministério. É assim conosco nos dias de hoje. Deus chama você, independente da sua idade. Deus me chamou. Independente do tempo em que eu dei resposta para Deus, Ele me chamou. Ele nos chama, chama as crianças, chama os mais velhos. E as Escrituras, irmãos, desde Moisés até João, em torno de 1.600 anos de escritos, de Gênesis a Apocalipse. Não há contradição nas Escrituras. Toda a palavra, os 40 homens que a registrou, todos inspirados por Deus. Não há contradição dos textos bíblicos. A centralidade das Escrituras é a pessoa de Jesus Cristo. E aqui nós entramos no capítulo 4. Incumbe Timóteo de pregar a palavra. Paulo incumbe Timóteo ao ministério da palavra, com firmeza. Versos de 1 a 5, conjuro-te perante Deus, a Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Algumas pessoas, a gente quando lê isso aqui, às vezes entendemos que devemos pregar em qualquer circunstância, de qualquer forma. Não é bem isso. Mas é aproveitarmos as circunstâncias, as oportunidades que Deus nos concede. Há momentos em que nós vamos levar o pão. Há momentos, numa visita, por exemplo, de um enfermo, ele está com muita dor. Ali, não é possível, às vezes, você desenvolver uma palavra, como nós desenvolvemos aqui, mas uma oração, manifestando a piedade, a misericórdia, o amor pelo próximo. Também fazendo a oração em Cristo Jesus, manifestando o amor por Deus. Testemunhando Cristo. Às vezes nós achamos que todo tempo a gente tem que citar versículos, mas a nossa vida fala, nosso proceder fala, e as pessoas sabem que nós somos cristãos. Os porteiros do meu condomínio são 4 equipes, todos eles sabem que eu sou crente, todos eles sabem que eu sou cristão. Os seguranças lá do condomínio, eles sabem. No seu lugar onde você mora, certamente as pessoas sabem que você. E isso é a manifestação da glória de Deus através das nossas vidas. Não é a autoridade a nós dada, mas é a autoridade das Escrituras que convence. E aqui Paulo insta Timóteo, fala da sua morte iminente e de que está preparado para ela. Paulo, então, aqui no capítulo de 6 a 8, ele está falando da iminência da sua morte. E ele falando acerca de si. Como é difícil. Na quinta-feira agora, eu perdi o convívio com uma amiga de 25 anos. Nós convivíamos. E ela lutou contra um câncer por 6 anos. Uma serva de Deus, uma missionária. Uma família linda. Deixou 2 filhas, esposo jovem. E quando com a Leandra nós estávamos orando, muita gente orando por ela esses anos todos, a Leandra virou para mim e falou assim: você está sabendo? Eu digo, a nossa amiga. Irmãos, eu
Confesso para vocês que nessa semana que passou, fiz algumas orações muito pessoais a Deus sobre a vida dessa minha irmã. E ela morreu na madrugada de quarta para quinta. Ela tinha recebido alta do hospital, 3 horas depois ela estava voltando para o hospital. E a gente acompanhando, monitorando isso. Foi um dia muito difícil para nós, especial para minha esposa. Eu fiz uma oração de imediato, fechei os olhos, levantei as mãos para o céu e dei graças a Deus. Porque o céu está mais alegre com a presença dela. Nunca vi aquela serva do Senhor reclamando. Nunca vi ela murmurando. Sempre alegre no Senhor. Agora no período do ano passado, na pandemia, eu e o pastor Arthur fomos lá na casa dela, fizemos um louvor na rua, à distância. Mesmo dia que visitamos o Carlos e visitamos uma outra família aqui do Lago Norte. Naquela oportunidade eu não pude vê-la porque ela estava chegando do hospital. A última vez que eu a vi, já tem um certo tempo. Mas ficam as memórias de uma pessoa que perseverou na fé. Essa semana em que ela faleceu, ela pôde chamar a família ao hospital e ela pôde testemunhar a pessoa de relato do seu. Paulo está dizendo: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. E nós agora entraremos no verso 9 e vamos pensar um pouco sobre essa trajetória de Paulo dentro da prisão, quando ele diz: procura vir ter comigo depressa. Ele está falando ao jovem Timóteo. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Paulo está só. Seus amigos, os seus apoiadores não estão perto. Ele inicia o texto fazendo uma série de observações sobre essas pessoas. Somente Lucas, o médico, o mesmo que escreveu o Evangelho e Atos, está comigo. Toma contigo Marcos, verso 13. Traze-o, pois me é útil para o ministério. Marcos escreveu o Evangelho. Lá em Atos eles tiveram uma desavença e se separaram. E aqui, irmãos, nós percebemos o amor de Paulo, a misericórdia de Paulo e a manifestação do amor cristão para com Marcos. Às vezes, nós nos apontamos com alguém, alguma pessoa não supra a minha expectativa e a nossa tendência é se afastar, é ficar aborrecido, mas Paulo faz diferente com Marcos, com João. Traga-o, é útil. Traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, olha só, irmãos, Paulo na prisão, sabendo que ia morrer e falando de ministério. Foi cantado aqui nesta noite, a maravilhosa graça, essa mesma graça que repousa sobre nossas vidas hoje, que impede nós sermos fulminados por este Deus Santo, é a mesma graça que repousou sobre Paulo na prisão e durante todo o seu ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Esse irmão Tíquico, provavelmente é o que levava as cartas até Timóteo. É o que fazia essa longa viagem, mas não de carro, não fazendo uso do GPS como nos dias de hoje, mas a cavalo, a pé, vento, estradas difíceis com salteadores e tanto, levando cartas e trazendo informações até. Verso 13: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Irmãos, provavelmente havia pouco tempo que Paulo havia passado por ali. E estava chegando o momento do inverno. E faz muito frio em Roma. A Europa é muito gelada na época do inverno. Paulo estava na prisão. E as prisões normalmente são muito frias, porque as paredes são de concreto espessos
e é muito frio, não há controle térmico, não há, diferente da madeira, o teto é gelado, ele é frio. Se tiver calor, tiver quente, ele esquenta, se tiver frio, ele gela muito. Paulo estava ali pedindo literalmente uma capa para se cobrir, um casaco. E ele pede, traga também os meus pergaminhos, os livros. Olha a situação do apóstolo Paulo dando graças a Deus. Ele inicia a sua carta saudando ao Senhor, agradecendo a Deus. Estando dentro desse contexto, circunstância difícil. Uma fé inabalável. Uma fé sem dúvida. Sem cogitar entre dois pensamentos, a certeza, o firme fundamento que ele tinha na pessoa de Cristo. E ele segue. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Ele cita uma pessoa, trouxe para ele transtornos. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Paulo alertando Timóteo. Irmãos, nesta época aqui, assim como nos dias de hoje, você vem para a igreja, você já chega ao evangelho, mas alguém, amigos seus, alguns amigos que nós temos ou tínhamos, com outras ideias, com os outros ideais, de repente começa a te criticar, a se afastar de você, a te zombar, começa a referir a você como que é da Bíblia, o homem da Bíblia, ou até outros termos bem pejorativos. E naturalmente eles se afastam, porque eles não querem ouvir a verdade, e eles sabem agora que a conduta de um verdadeiro cristão está e permanecer na verdade. E uma pessoa que não está no caminho, não está comungando dos mesmos ideais de um cristão, ela não vai falar as mesmas coisas, ela não vai desejar as mesmas coisas, mas sim as coisas que alimentam a sua carne, seus desejos. E é natural você, que chegou para o evangelho por agora, perder alguns amigos que você acha que... Não que Deus está dizendo a você para você abandonar essas pessoas, não é isso. Para você parar de se relacionar com elas, não. Se relacione com elas. Testemunhe Cristo, o que Ele fez na sua vida. Testemunhe o que Jesus está fazendo na sua vida, os milagres. Veja o testemunho que foi relatado aqui esta noite. E aqui Paulo alerta Timóteo, olha, guarda-te, porque resistiu fortemente às palavras. Provavelmente, esse homem Alexandre era um homem que resistia ao Evangelho, resistiu a Paulo. Lá no capítulo 1, verso 20 da primeira carta dele, na primeira carta de Paulo a Timóteo, diz assim: e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Eles estavam se opondo à pregação do Evangelho, resistindo à obra de Deus. Eu imagino, irmãos, que há pessoas que elas não fazem, não deixam você fazer, ou tentam não deixar você fazer. Você às vezes compartilha algo, ela logo lança uma palavra de desânimo. Não plante não, porque não vai chover. Lance não. Não, tem muito toco na terra. Vai dar muito trabalho rasgar essa terra. Não, vai dar muito trabalho conviver com essa pessoa e desista dela. Não, isso aí, a campanha mundial de oração que nós participamos, quarta, quinta e sexta, a nossa igreja, a UMIB, que é a agência, não se meta nisso não, que é trabalho, não vai dar certo, você vai passar vergonha. Vocês vão passar vergonha. Mas foi um sucesso para a glória de Deus. Deus abençoa a nossa participação lá na campanha mundial de oração. E acaba hoje, encerra hoje, dia 23 de maio de 2020. Estávamos às 7 horas da manhã, entrando ao vivo no YouTube,
com milhares de pessoas assistindo. Nós estávamos lá orando, clamando pela nação. Oramos pelo governo na quarta, na quinta pela economia e na sexta, com muito júbilo e alegria, triunfalmente, oramos por missões. Aleluia! Eu louvo a Deus por você que participou. Não vai não, porque não vai dar certo. Vai dar certo. E Paulo segue no verso 16: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Aqui Paulo estava diante do tribunal, lá em Roma, irmãos, e quando ele fala aqui defesa, ele está falando de apologia. É o mesmo termo. Está se defendendo diante do tribunal. E lá no original, no grego, é apologia, é a defesa dele. É a defesa. Ele estava só. Ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Paulo estava só. Que isto não lhe seja posto em conta. Roga ao Senhor. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem. E fui libertado da boca do leão. E aqui, irmãos, Roma normalmente condenava os seus opositores ou aqueles que eram condenados, Coliseu, sendo comidos por leões, literalmente. Aqui é literal essa palavra, leões, literal. E ele está aqui agradecendo por ter sido livre, ter sido entregue, porque Paulo também era um cidadão romano, provavelmente por conta disso. Mas o fato é que ele, pensando as emoções de Paulo, corredor da morte, mas não era uma morte qualquer. Poderia ter sido morto por leões famintos, vorazes, desejosos, ver o seu corpo físico, mas Deus o livrou. Irmãos, quantas vezes nós passamos por situações onde parece que não há esperança. Mas Paulo segue: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Olha a certeza do apóstolo. O Senhor me livrará de toda obra maligna, de toda obra contrária, de toda ataque que Paulo pudesse ter na mente, no seu corpo físico, sofrimento. Paulo aqui já era idoso, irmãos. Ele não era mais um jovem. Ele não era um homem de meia idade, ele era um homem idoso. Normalmente os idosos não têm tanta resistência para o frio, para os açoites, para as pressões emocionais. Mas aqui nós observamos a firmeza e a constância, a perseverança e dedicação do apóstolo. E aí eu quero, partindo para o fim, ele foi abandonado, Senhor. Paulo provavelmente estava nessa segunda prisão, irmãos, contemplando a sua partida e a seu encontro com o Senhor, a sua partida para o reino celestial. Tanto ele. Segundo alguém disse, eu não sei quem foi que falou, e hoje eu referi essa frase aqui na EBD: crente de joelhos enxerga mais longe filósofos na ponta dos pés. Paulo, lá em Efésios capítulo 3, ele se põe. Judeu não se ajoelha. Judeu ora em pé. Judeu não se ajoelha. Mas Paulo se ajoelha. Vocês observarem, o Muro das Lamentações, eles oram em pé. Mas Paulo se ajoelha.
fomos escolhidos para testemunharmos a Deus em todas as circunstâncias, mesmo nas dificuldades, doenças, prisões, desonras e sofrimentos. É Deus quem forja o nosso caráter. Viva o Evangelho com esperança. Verso 8, ele diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Esperança, ele tinha esperança, certeza do seu prêmio na eternidade, do seu encontro com o Senhor. Viva! Vamos antes de o outro ponto, Romanos capítulo 5, verso 2. Diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A esperança de uma eternidade com o Senhor. A vida para essa minha amiga não se encerrou. Ela começou, ela agora está na eternidade com Deus. E é por isso que eu me alegro. E eu sei que o Senhor há de confortar o seu esposo, filhos e toda a família. Viva com perseverança. No verso 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ninguém combate um bom combate se não perseverar. Ninguém completa a carreira se não perseverar, se deixar o desânimo tomar conta. E se não guardar a fé, não verá a eternidade. E aqui em Romanos, capítulo 5, mesmo capítulo que nós lemos há pouco agora, o verso 2, diz assim nos versos 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Interessante, Paulo se alegrando, se gloriando nos momentos difíceis. Desanime. Desista. É Deus que está cuidando de você. Sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Os mais antigos na fé, quantas situações já passaram, quantas coisas já viveram. E nós mais jovens, quantas circunstâncias, quantas coisas se passaram, e nós estamos aqui permanecendo firmes. Viva dedicado e confiante no Senhor. Verso 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. Verso 18 do capítulo 4. Também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. Isso aqui tinha de em breve ser encontrado com o Senhor. Lá em Romanos, capítulo 8, verso 11, o apóstolo Paulo registrou assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dos mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito. Aleluia. Mesmo Deus é o nosso Deus à nossa disposição hoje. É esse Deus que nos chama para viver uma vida de santidade juntinho dele. Paulo referiu-se ao poder de Deus, à salvação, ao chamado a uma vida santa, a uma vida devota ao Senhor. A graça dada em Cristo, a dádiva da vida eterna e da imortalidade e a destruição da morte. Está lá no capítulo 1, versos de 8 a 10, 1 Timóteo. De 2 Timóteo, perdão. Ele diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras,
mas conforme a sua própria determinação em graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, qual não destruiu a morte, qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Aleluia! Ele destruiu a morte, ele venceu a morte, ele está vivo, ele reina pelos séculos dos séculos. E nós somos dele. E se o Senhor voltar hoje a arrebatar a sua igreja, ou se a morte chegar para mim ou para você hoje, a certeza de nós nos encontrarmos com ele. Aleluia! O universo tem de diâmetro 93 bilhões de anos-luz. Se eu saísse hoje aqui da igreja para percorrer todo o diâmetro do universo, eu gastaria 93 bilhões viajando à velocidade da luz, 93 bilhões de anos. Deus é maior do que o universo, aleluia! O universo está na palma das mãos do Senhor, nas palmas de suas mãos. É este Deus que faz com que a nossa irmã Mayra se maravilhe, aplicando a matemática pura, para desvendar os mistérios deste Deus tão glorioso e maravilhoso que Paulo registra nessa carta e em todo o Evangelho. É este mesmo Deus que cria um embrião no ventre materno. Alguns falam ele é infinito. Não, ele é o Criador da infinidade, da infinitude. Ele é o Criador de todo o universo, Deus Todo-Poderoso, ao ventre materno enviado pela ação do Espírito, nascendo de uma virgem. Irmãos, já imaginou esse Deus tão grande, nascendo no ventre materno de uma menina? Deus sustenta. É este Deus que está conosco. É este Deus que vai ao hospital, é este Deus que não tem Covid, não tem câncer, não tem tribunal, não tem governo. Pode queimar a Bíblia, pode fechar a boca, mas ninguém impede eu e você de orarmos. Ninguém impede eu e você de clamarmos em espírito ao Senhor. O apóstolo Paulo estava nos corredores da morte, uma morte sacrificial, martirizado, açoitado por 5 vezes. Mas ninguém calou a boca de Paulo. A oração de Paulo ecoa os ares. A sua palavra ecoa até hoje. Nós estamos aqui hoje em 2021 pregando esta palavra, quando o nosso irmão estava na prisão, sendo açoitado por pregar o Evangelho. Alguns dizem que, na verdade, ele foi preso na Espanha, que era o desejo dele. Espanha seria o confins do Ocidente. Fato, irmãos, não importa. Dia, eu ainda jovem, como aqui, uns 21 anos, recebi um exemplar. Coloquei na minha estante de livros. Muita arrogância e prepotência. Mas um dia, irmãos, eu abri aquele exemplar que eu guardo até hoje. Presenteado. Foi o melhor presente que eu já ganhei. Eu comecei a... E essas palavras começaram a transformar. A dar esperança. A me tirar o ateísmo. Tirar sofismas. A quebrar isso na minha mente. E é essa mesma palavra que hoje está à nossa disposição. E se alguém que está aqui hoje nesta noite ainda não entregou a vida, eu quero te fazer um convite a entregar a vida de Jesus nesta noite. Não deixar para amanhã. Se você assim o desejar, eu quero pedir a todos para fechar os olhos. Só eu posso ficar com os olhos abertos.
Se alguém aqui quer entregar a sua vida a Jesus nesta noite, queria que você desse um sinal. Só eu estou vendo. Você orasse comigo, entregando a sua vida ao Senhor e deixando Ele fazer. Não se preocupe com as dúvidas, não se preocupe com as afrontas. Ele se encarrega de cuidar de você. E se você repetir comigo assim, ó Senhor Jesus, se você falar assim, ó Senhor Jesus, eu te convido a entrar no meu coração. Eu reconheço que o Senhor foi 100% homem e 100% Deus, viveu como homem, foi levado àquela cruz, foi morto, mas ressuscitou e vive. E a minha vida eu entrego em tuas mãos e eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. A palavra do Senhor diz em Romanos 10:9 que há promessa de salvação para você. Meu Deus, nesta noite eu quero louvar o teu nome. Eu quero te dar graças porque o privilégio de pregar a tua palavra, Deus, como é grande este privilégio de poder anunciar as boas novas. Que cada um aqui persevere, se dedique, confie, tenha esperança no Senhor. Deus, independente das circunstâncias, nós o louvaremos, nós o adoraremos. Os dias são maus, mas o Senhor é maravilhosamente bom. O Senhor é aquele que cuida de nós, Deus forte. E eu louvo ao Senhor pelas Escrituras. Eu louvo ao Senhor por esta palavra. Obrigado pela vida destes homens e mulheres que apoiaram o teu servo, mesmo na prisão. Deixou registrado tanta riqueza para que nós hoje pudéssemos nos deliciar. Abençoe a cada um dos meus irmãos, me abençoe. Abençoe a cada um dos que estão aqui, nossas famílias. É a minha oração em nome. Que Deus nos abençoe. Obrigado, irmãos.